Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo, professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos falar de São Conrado de Piacenza, ermitão da Terceira Ordem Franciscana. Conrado nasceu em 1290, nobre, rico, feliz no casamento, era aficionado pela caça. Um dia em que andava com os outros caçadores perseguindo uma presa, vendo embrenhar-se num espesso bosque, onde era impossível penetrar, resolveu lançar fogo no matagal para escorraçar o bicho. Só que sucedeu, porém, um grande incêndio. Ao ponto que esse incêndio não pôde ser extinto e nem controlado, alastrando-se e destruindo muitas colheitas e granjas das redondezas. Conrado e os cúmplices da façanha entraram na cidade sem serem notados. E não havia nenhuma testemunha que os pudesse acusar do prejuízo causado involuntariamente. Mas os proprietários lesados denunciaram o caso às autoridades, que fizeram um inquérito, e como resultado, um pobre caseiro que vivia nas proximidades do sítio onde se ateara o fogo foi preso e condenado à morte. Na praça da cidade, pouco antes da execução do condenado, Conrado não pôde resistir aos remorsos da consciência e reconheceu publicamente ser ele o culpado, embora até certo ponto involuntário. E assim salvou a vida de um inocente. Foi então ele condenado não à morte, mas ao pagamento de todos os danos causados. Cumpriu sua sentença, vendendo todos os bens próprios e os da esposa. Desta forma, ficaram os dois absolutamente sem nada, numa miséria total. Mas não se desesperaram e aceitaram mesmo essa provação como um sinal dos céus. Separaram-se de mútuo acordo, enquanto a mulher ingressou no mosteiro das Clarices, no convento de Piacenza. Ele entrou para a Cilícia e na vizinhança de Noto, e encetou uma vida eremítica, fez-se terceiro franciscano e viveu numa austeridade e oração durante 36 anos. Tornou-se famoso pelo rigor de penitência que se infligia. Às sextas-feiras descia à cidade para visitar doentes nos hospitais e fazia prolongadas orações diante de um célebre crucifixo da catedral. Foi agraciado com o dom dos milagres. Após a morte, que sobreveio aos 61 anos, em 19 de fevereiro de 1351, foi sepultado na catedral onde costumava rezar, e aí é venerado juntamente com São Nicolau de Bari como padroeiros da cidade. Aqui vimos a história muito interessante de São Conrado, que ele já tinha uma vida planejada em seus projetos, com a sua esposa, no seu luxo, na boa vida que tinha, com seus costumes, da caça. E de uma hora para outra sua vida deu uma virada radical. Ele viveu uma vida que não se preparou para isso. Ele viveu uma vida, talvez que no primeiro momento ele não se sentiu chamado. Mas podemos ver aí, mesmo de forma dolorosa, mas não tão trágica assim, porque não teve vítimas humanas. Mas diante de um incêndio onde teve um grande prejuízo aos proprietários de terras,
e provavelmente conhecidos dele por ele também ser de uma família rica. Até aquele momento, ele teve que vender tudo e de sua esposa para dar conta do prejuízo que causou, de uma situação insensata, irresponsável. Mas em vez de se revoltar, acredito eu que ele teve um grande alívio de não deixar ser derramado o sangue de um inocente que ia morrer pelos erros dele, Conrado. Mas ele foi ágil o suficiente, consciente suficientemente para não deixar que essa tragédia ocorresse, pois o remorso lhe afligia e mostrava que ele não era uma pessoa má. Talvez insensata naquele exato momento, mas má não. E às vezes a gente pode cair em situações semelhantes. E dependendo da nossa situação, a gente pode carregar um remorso por toda a vida. Porque Deus nos dá a oportunidade de nos reconciliar com a nossa consciência, com o nosso coração e principalmente com Deus. E foi o que Conrado fez, São Conrado fez. Ele agiu no tempo certo e aliviou-se daquela situação. Por aí podemos ver que toda a dificuldade que São Conrado passou, nada se comparava com a dor do remorso que ele sentia. Então para ele não foi tão doloroso, mas sim um alívio ao reconhecer-se como culpado da situação. Então dali em diante, a sua conversão de forma inusitada e dolorosa foi necessário para ele viver toda a sua vida, na qual ele teve que renunciar tudo para um chamado que nem sequer percebia, mas viveu com muito amor e com muito zelo, de uma forma comum, como qualquer um de nós. Nada impede de vivermos dessa forma, quando verdadeiramente chamado, porque não existe felicidade maior do que vivermos a nossa vocação. E ele descobriu a vocação dele. Ele se realizou na providência de Deus. Existe uma frase popular que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Ele perdeu muita coisa, renunciou, mas a cidade, a igreja, a humanidade ganhou muito com seu testemunho de vida. Então que a gente esteja sempre de coração aberto para ouvir a vontade de Deus em nossas vidas. Que a primeiro momento talvez não tenha nada a ver com a gente, mas lá na frente a gente vai ver que verdadeiramente a nossa vocação se fez manifesto. Mas vai depender de cada um de nós vivê-la ou não. Aí sim, a frustração e o remorso pode ser a sua pior inimiga, quando você pensa só em si e esquece do próximo. Esteja sempre atento, com o coração aberto, para ouvir as vontades de Deus, pois cada um de nós tem uma missão por excelência: ter Cristo como modelo, e consequentemente a santidade virá. Paz e bem. São Francisco, rogai